Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado. Confira os destaques desta edição. Cresce o número de vagas no trabalho formal, mais de 35 mil empregos foram criados. Estudantes são vacinados contra HPV e meningite C nas escolas. Projeto recolhe entulho das casas de Pindamonhangaba. E veja também. Você é do tipo que se descabela quando o filho chega em casa com um boletim vermelho numa determinada matéria, ou até em todas, e cobra, briga, chama atenção? Olha, eu acho que a coisa pode ser resolvida de uma outra forma, mais civilizada e mais produtiva. Vamos conversar hoje sobre esse assunto da dificuldade do aprendizado, recebendo aqui Cláudia Maluf, psicopedagoga, que tem uma habilidade grande para lidar com esse problema e vai te dar boas dicas, já já. Você confere essas e outras informações no Repórter Setorial, que começa agora. Seja muito bem-vindo, este é o seu Repórter Setorial na TV e na web. O uso em excesso da tecnologia pode prejudicar o desenvolvimento das crianças. Nossa equipe acompanhou um pouco da rotina de um pai de família e a forma como ele lida com essas questões. E você vai saber o que especialistas dizem a respeito desse assunto. Estivemos na residência de César Eugênio, professor universitário e pai de 2 crianças. Na casa do professor, vimos como ele administra a rotina dos seus filhos e a maneira como ele lida com a questão da tecnologia na infância. Chega a ser uma contradição que na sociedade, com os avanços tecnológicos que temos, que deveria ser uma sociedade da comunicação, estamos gerando uma sociedade da incomunicação. Então nós vemos cada vez mais crianças ainda muito jovens, muito pequenas, com as habilidades que são desenvolvidas diante dessa materialidade que nos é disponível, cada vez mais cedo nesse mundo tecnológico. Com isso, o que nós temos? Crianças isoladas, pais isolados e pouca comunicação, como eu afirmei inicialmente. Na correria do dia a dia, muitos pais permitem que seus filhos passem tempo demasiado envolvidos em jogos eletrônicos. Porém, especialistas alertam a importância dos limites e das regras, que aqui na casa de Daniel funcionam muito bem. Meu filho estuda de manhã, ele chega, ele vai almoçar, obviamente. Nesse momento de descanso pós o almoço, é o momento que ele vai jogar, que seja o videogame, que seja o momento que vai olhar alguma coisa no celular ou no tablet, enfim. Depois de um tempo, já descansou? Tá muito bem. Vai para o quarto, vai estudar, se preparar para a prova, enfim, fazer tarefa, pesquisa. Terminou isso, é o momento de leitura. Ele gosta muito de livros, é o momento dele, então, ler mais um pouquinho. Terminado? Ótimo, vai brincar. Vai jogar bola, vai fazer alguma coisa, E para o caso dos pais que permitem o acesso descomedido dos filhos no uso de eletrônicos, a psicóloga Raquel alerta. A gente pode pontuar uma série de malefícios, Então nós temos os transtornos do sono, a gente tem algumas crianças que têm uma dificuldade de manter uma alimentação mais saudável também, porque eles seguem a rotina da grade horária, às vezes, da programação da televisão. E para ter uma alimentação dentro de uma rotina mais saudável, você precisa ter um horário. E seguindo esses horários dos programas de TV, até a alimentação também pode ser prejudicada. Segundo a psicóloga, essa excessividade pode desencadear uma série de malefícios físicos e emocionais. As horas de estudo, dependendo da idade da criança, também vão sofrer. Como é uma questão que envolve muito estímulo, muita estimulação externa, muito som, muita imagem, a criança às vezes pode ficar saturada de informações, então a falta de concentração também pode vir como um prejudício para a saúde dela, além de algumas outras questões que são muito mais aparentes, que são crianças com o olho mais seco, que às vezes precisam procurar um oftalmo, um outro profissional de saúde, ou crianças que estão com alguma dificuldade de visão, então elas precisam recorrer ao uso de lente, de óculos. Então é uma série de outras situações, não só malefícios físicos, biológicos, mas também psicológicos que podem estar envolvidos no uso excessivo das tecnologias.
E quanto aos prejuízos relacionados à visão, conversamos com a doutora Vilma Cássio. Basicamente são dois os problemas que os objetos eletrônicos podem causar. Vamos colocar aí já o monitor do computador, ou o tablet, ou o celular. Basicamente eles causam, primeiro, que a gente pisca menos quando a gente está usando esses equipamentos, então é comum que a gente sinta uma sensação de desconforto, de olhos ardendo ou sensação de areia, porque a gente tem uma lubrificação menor. Então, a gente deve interromper o uso, olhar distante, mudar o foco, piscar mais, eventualmente até usar algum colírio lubrificante por causa disso. O outro efeito é que, à medida em que as crianças têm feito um uso mais prolongado desses objetos próximos, tem se observado um aumento no desenvolvimento da miopia. Segundo o oftalmologista, as brincadeiras ao ar livre ajudam a evitar o desenvolvimento da miopia. Quanto mais você estimula a sua visão próxima, mais você tende a ser míope ou a aumentar essa miopia. E o que a gente pode fazer para evitar isso? O que se tem demonstrado ultimamente é que as atividades externas, em ambientes externos, elas são importantes. Então a criança deve ficar ao redor de 1 a 2 horas em ambientes externos, brincar na rua, correr, brincar de polícia e ladrão, enfim, coisas que façam com que ela procure um foco distante. E isso faz uma certa compensação. Atividades esportivas, mesmo dentro de quadras, em lugares um pouco mais restritos, não são tão interessantes quanto esse realmente do foco bem distante. Então, passear nos parques e brincar na rua é bem importante. O mercado financeiro está otimista sobre o ritmo da economia brasileira. A expectativa é um corte de 1 ponto percentual na taxa básica de juros. Se confirmada, essa será a maior redução na taxa Selic desde 2009. Os economistas consultados pelo Banco Central para o Boletim Focus reduziram a previsão para a inflação neste ano. Eles acreditam que o IPCA termine 2017 em 4,15%. Com isso, mantiveram a expectativa de que a inflação deste ano fique abaixo da meta central do governo, que é de 4,5%. E para o PIB de 2017, o mercado financeiro manteve a previsão de um crescimento de 0,48%, números abaixo da previsão do governo, que é de uma alta de 1%. Já para o ano que vem, os economistas subiram a expectativa de expansão do PIB de 2,4% para 2,5%. Além disso, o mercado prevê que em abril o Copom promova uma redução de 1 ponto percentual na Selic. Com isso, a taxa passaria dos atuais 12,25% para 11,25% ao ano. Se for confirmada, essa será a maior redução dos juros em 8 anos. Para o fim de 2017, o mercado manteve a previsão para a taxa básica de juros em 9% e para o fim do ano que vem em 8,75% ao ano. A taxa básica de juros é o principal instrumento do BC para tentar conter a inflação. É que taxas mais altas tendem a reduzir o consumo e o crédito, o que pode contribuir para o controle dos preços. Mas essas mesmas taxas elevadas também prejudicam a economia e geram o desemprego. E depois de 2 anos de saldo negativo na geração de empregos, o Brasil voltou a abrir novas vagas. Segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, as contratações superaram as demissões em mais de 35 mil vagas. Foram 7 meses até Marcos conseguir deixar a lista de desempregados e voltar a ter um lugar no mercado de trabalho. Eu vinha todos os dias à agência do trabalhador, mandava e-mails com currículos, olhava todo dia nas redes sociais, nos sites que tem vagas de emprego, até eu fui chamado. Além do Marcos, mais de 1.250.000 pessoas conseguiram uma vaga de trabalho com carteira assinada em fevereiro. Descontado o número de pessoas demitidas no mesmo período, o saldo foi positivo. Foram 35.612 novas oportunidades de emprego. O setor de serviços foi o que teve o melhor desempenho. Foram mais de 50 mil novas vagas só em fevereiro. O destaque dentro do setor de serviços ficou com o ensino, que fechou o mês com saldo positivo de 35 mil vagas. Nesta escola, o ano começou movimentado. O número de crianças matriculadas dobrou e, para atender a demanda, foram contratados 4 novos funcionários, um aumento de 28% no quadro, que pulou de 14 para 18 empregados. Como estão sendo criados postos de trabalho novos,
e as empresas estão admitindo, né, funcionários, as mães e os pais têm que deixar os filhos para poderem trabalhar. A gente está pensando, inclusive, em abrir uma filial já. Eu estou pensando em abrir uma filial só de berçário. Em 2016, as operadoras passaram a oferecer internet banda larga por meio de franquias. Mas um projeto aprovado pelo Senado proíbe estabelecer limite de dados nos serviços prestados. A intenção é que as operadoras estipulem uma cobrança extra caso o pacote de acesso seja todo utilizado. A internet ilimitada avançou mais um passo. O plenário do Senado aprovou o projeto de lei que proíbe as operadoras de internet de estabelecerem franquias de dados nos contratos de banda larga fixa. Na prática, elas não vão poder limitar a quantidade de dados que o consumidor pode usar por mês. Mas essa regra só vale para a internet fixa e não para a que é usada em tablets e celulares. O projeto tramitou em regime de urgência e agora segue para a Câmara dos Deputados. Para os parlamentares, o limite só ocorre em países liderados por governos autoritários, que controlam o acesso dos cidadãos à informação. A internet transformou-se em um recurso fundamental para o exercício da cidadania. De fato, o avanço tecnológico das últimas décadas fez surgir a denominada sociedade da informação, que se caracteriza pelo uso intensivo de produtos e serviços baseados nas tecnologias da informação e comunicação, com destaque para o extraordinário crescimento da internet. A limitação da internet fixa pode, inclusive, atrasar o país na vida cotidiana, seja para a declaração do imposto de renda ou até mesmo no ensino à distância, que tem permitido que cada vez mais pessoas sejam incluídas no ensino superior. Quando nós discutimos aqui o Marco Civil da Internet, nós não enfrentamos a necessidade de deixar claro que nós não deveríamos permitir a chamada franquia, que nada mais é do que restrição, do que limitação do acesso à internet. Ou seja, se nós não deixássemos isso claro, poderia acontecer aquilo que já foi tentado, que são cobranças adicionais em função do nível de acesso à internet que você tem. Como o texto surgiu no Senado, se sofrer alterações na Câmara, ainda volta para o Senado e, se aprovada, segue para a sanção do presidente Michel Temer. Fique agora com o comentário de hoje. Amigos, uma liminar concedida pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, favorecendo a um concursando da Polícia Militar do Estado de São Paulo, pode favorecer a outras tantas pessoas por extensão. É que a PM de São Paulo, na ausência de lei específica, por decreto, estabeleceu a necessidade do exame psicotécnico. E o ministro, com base na súmula vinculante 44, entende que o Supremo já decidiu essa matéria, que não pode haver um decreto, né, que venha suprir a ausência de uma lei. Naturalmente que outros concursandos em outros exames, na mesma situação, poderão invocar também o mesmo alcance da medida determinada liminarmente pelo ministro do Supremo, e a PM de São Paulo vai ter que se virar, e se quiser psicotécnico vai ter que aprovar uma lei com essa especificação na Assembleia Legislativa Estadual, assim como também outros concursos na mesma situação, como já disse. O programa da Prefeitura de Pindamonhangaba retira entulhos dos quintais dos moradores da cidade. É o que você vai ver já já.